Graça e paz, amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire. Vamos à oração do dia de hoje e logo após uma oração, uma palavra que tem como um tema o mundo pós o arrebatamento. Como ficará este mundo após o arrebatamento da igreja? O que há de acontecer com aqueles que ficarem neste mundo? Mas antes de nós começarmos a nossa oração, eu gostaria muito que você que não é inscrito no canal, se inscrevesse no nosso canal, deixasse o seu like, ativasse o sininho e, claro, compartilhasse o nosso canal com mais pessoas. Então deixe o seu like, dê like, porque é importante para o canal que você dê like, comente também nos nossos vídeos. E você que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e faça parte desse canal, o canal Uma Visão Além. Oremos ao nosso Deus. Santíssimo Pai e bondoso Deus, Deus que é amor, mas a Bíblia diz que o Senhor também é justiça, a Bíblia diz que o Senhor também fará maravilhas, a Tua palavra diz que algo está para acontecer. Este algo que está para acontecer é algo que vai abalar o mundo inteiro, Pai. O mundo que caminha rumo à destruição. O mundo que rejeita a Bíblia, rejeita todos os pensamentos bíblicos, as verdades bíblicas. O mundo que nós vivemos hoje, a sociedade pós-moderna, rejeita, meu Deus, os ensinamentos judaicos cristãos, os valores judaicos cristãos. Vivemos num mundo, meu Pai, que caminha para a irreverência, um mundo que caminha para a perversidade, para a falta da moralidade. Caminhamos rumo a um caos social, a um caos político, a um caos econômico, pois bilhões de pessoas estão abaixo da linha da miséria. Ó Deus de bondade, ó Deus de amor, mas a Tua palavra nos ensina, nos dizendo que algo realmente está para acontecer. Este algo vai mudar a história do homem, a história humana. A Bíblia diz que antes da vinda de Jesus, do arrebatamento da igreja, sinais seriam dados para nos mostrar que muito próximo está este dia do ressoar da trombeta do arrebatamento da igreja. Os sinais aí estão: fomes, pestes, terremotos, guerras, rumores de guerras, etnias contra etnia, nação contra nação, a depravação moral, a irreverência em todos os sentidos, o homem rejeitando a Deus e os seus ensinamentos, a sociedade deixando de crer no verdadeiro Deus, o arquiteto do universo, aquele que criou todas as coisas. Vivemos estes dias terríveis, meu Deus. A Bíblia também diz que é tempo de apostasia, de abandono premeditado da fé, de abandono da fé verdadeira, da fé genuína. É tempo de olhar para trás, de voltar às fábulas. Estes são os dias que estamos vivendo. Dias, meu Deus, em que líderes religiosos enriquecem em cima de ovelhas, em que pastores que pastoreiam e presidem ministérios, denominações, ficam ricos enquanto as ovelhas passam fome, porque a Bíblia diz que lançariam mão de nós, de vós, e fariam de vós negócios. Estamos vivendo isso, meu Deus, os charlatões, os falsos profetas. Estamos caminhando, meu Pai, porque o evangelho de hoje, ele tem removido os marcos, os pilares da igreja primitiva, que é a palavra, a oração, a santificação, a renúncia ao mundo e todos os seus preceitos e valores.
O homem tem rejeitado o Deus da Bíblia, tem dito não ao Senhor dos Exércitos, mas isso trará consequências terríveis. Isso trará consequências irreversíveis. A Bíblia diz que quando a igreja, a noiva do Cordeiro, for tirada desta terra, for levada desta terra, quando a noiva do Cordeiro for tirada deste mundo aqui, então o mundo viverá uma situação que nunca viveu, que nunca viverá depois da situação. A Bíblia diz que serão dias de trevas, de dores, de ranger de dentes, de angústia, de amargura, de desespero. Ó Deus bondoso, ó Deus vivo, ó Deus glorioso, ó Deus soberano, é isto que estamos vivendo. Ó grandioso Pai, abra os nossos ouvidos e os nossos olhos para que possamos ver as coisas de Deus e compreendermos as coisas de Deus. Pois o mundo, pós o arrebatamento da igreja, será o lugar mais caótico de se viver, um lugar catastrófico para se viver. A Bíblia diz que o anticristo irá reinar nesta terra, junto com ele o falso profeta. Ambos receberão todo o poderio do dragão, todo o trono do dragão, para trabalhar na maior catástrofe da história humana, o que nós chamamos de 70ª semana de Daniel, a chamada grande tribulação, que serão contadas em 7 anos, divididas em 2 períodos. O primeiro período, os 3 anos e meio. O segundo período, mais 3 anos e meio. No primeiro período, o anticristo, o cavalo branco do capítulo 6 do Apocalipse, vai surgir, diz a Bíblia, reconstruirá o templo de Jerusalém, firmará um concerto com os judeus, e os judeus pensarão ser ele o Messias tão esperado. Meu Deus, mas bem-aventurado, diz a Bíblia, bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Bem-aventurado aquele que terá o seu corpo transformado no arrebatar da igreja. Mas ai daquele que não subir, que perecer, que ficar para ver a grande tribulação, o período sombrio da história. Senhor, acorda-nos, desperta-nos enquanto é tempo. Acorda aquele que está doente, aquele que está dormindo, aquele que está cocheando em 2 pensamentos. Desperta o que está dormindo, desperta o que está disperso, desorientado, Senhor, olhando para as coisas deste mundo e não olhando para o alvo que é Cristo. Porque a tua palavra nos diz para buscarmos o Senhor enquanto podemos achá-lo. Acorda a tua igreja, meu Pai, acorda o teu povo, meu Deus, acorda os que dormem, os que estão de qualquer maneira, os que estão desorganizados, desorientados, porque a tua palavra é viva, meu Senhor. A tua palavra é poder de Deus para a salvação dos homens. A tua palavra é poder de Deus, é a instrumentalidade da tua palavra viva, gloriosa e poderosa. Eu quero apresentar os enfermos, que os enfermos sejam curados através desta oração. Aonde houver uma enfermidade alojada no corpo desta pessoa, seja nos ossos, nos nervos, na corrente sanguínea, nos órgãos vitais, como o coração, o cérebro, o pulmão, o fígado, o pâncreas, os rins, todo o intestino, Senhor, seja repreendido o câncer, repreendido a fobia, a depressão, todo tipo de opressão, de desespero, em nome de Jesus. Caia por terra a loucura, a enfermidade. Oh meu Deus, ajuda esta mamãe
que tem um filho nas drogas, no vício do álcool, do cigarro, na prostituição, na criminalidade, Senhor. Liberta estas vidas de toda esta opressão, de toda esta loucura, meu Pai, porque a Tua palavra é poder, a Tua palavra é justiça, a Tua palavra é virtude para aquele que crer. Faz a Tua obra ser completa dentro dos nossos corações. Faz a Tua obra ser verdadeira dentro dos nossos corações. Eu te apresento os casais. Se tiver algum casal, Senhor, que o inimigo quer destruir, que no nome de Jesus, esse espírito de destruição, de adultério, de divórcio, seja repreendido em nome de Jesus. Esse casal que não se entende, vai passar a se entender. Este lar que não tem paz, vai passar a ter paz em nome de Jesus. As portas do emprego irão se abrir para a glória do nome do Cordeiro. Te apresento aqueles que estão nos hospitais, nos presídios, nos manicômios, meu Santíssimo. Eu te apresento todos os ministros do Evangelho, missionários, evangelistas, pastores, presbíteros, professores de escatologia, de teologia, de escola bíblica dominical, os regentes dos conjuntos, os conselheiros de mocidade, todos sejam abençoados pelo Senhor, direcionados pelo Senhor, porque o Senhor é bom e a Tua benignidade dura para todo sempre. Eu quero pedir-lhe, quero clamar pelo Teu nome, suplicar pelo Teu nome, porque o Teu nome é bom, Teu nome é santo, Teu nome é vivo, Teu nome é poder de Deus. Papai querido, eu quero apresentar também todas as denominações, todos os irmãos aqui do canal A Visão Além, esses que estão aqui, os irmãos lá do Facebook, os que nos acompanham no Instagram e no Face. Senhor, entre nas suas vidas, o nosso irmão Clodomar, o irmão Marcelo, a irmã Mônica, o irmão Ever, meu Deus, os irmãos ali da Europa que nos acompanham neste canal, os irmãos ali dos Estados Unidos que nos acompanham no canal, de Minas, de Santa Catarina, lá do Nordeste brasileiro, ali da capital paulista, do Rio de Janeiro. Tem vários irmãos de várias partes aqui do Brasil e de outras nações. Todos nós apresentamos em nome de Jesus, ó Deus tremendo, todos os inscritos e os que vão se inscrever, que sejam abençoados e tenham um dia de paz, um dia de alegria. Eu te apresento todas as questões, todas as batalhas do Teu povo, aquelas que eu até não citei, mas o Senhor sabe o que esta pessoa, o que este irmão, o que esta irmã está passando. Eu te apresento porque creio na resposta, na libertação, na cura. Creio que esta opressão vai cair por terra, esse espírito de loucura, de depressão, de enfermidade, o desemprego, a guerra no casal, essa tristeza desta mãe, estas lágrimas serão enxutas pelo poder do nome do Senhor dos Exércitos. Ó Deus vivo, todos os nossos projetos estão nas Tuas mãos. É o que nós te pedimos no dia de hoje, para a Tua glória, para o louvor do Teu nome. É o que nós te pedimos. Amados irmãos e irmãs, vamos falar um pouquinho sobre o que vai ocorrer após o arrebatamento da igreja. O mundo pós-arrebatamento da igreja. Nós cremos e somos defensores do pré-tribulacionismo. Existe o mid-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. O pré são aqueles que, como eu, cremos que Jesus vai arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação.
Tem aqueles que creem que Jesus vai arrebatar no meio da grande tribulação, quando se completar os 3 anos e meio. E tem aqueles que creem que Jesus vai arrebatar a sua igreja só no final da grande tribulação, que nós vamos passar por tudo isso. Mas a Bíblia diz em Daniel que 70 semanas de anos estavam determinadas sobre o povo de Daniel. E o povo de Daniel são os judeus. E a igreja não existia quando Deus profetiza a Daniel esta palavra. A igreja passa a existir no livro de Atos, no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo. Então, alguns intérpretes da Bíblia, eles acreditam que não haverá absolutamente nenhuma chance de salvação após o arrebatamento. E o mundo pós-arrebatamento, mas no entanto, querido, não há lugar na Bíblia que diga que, ou sequer sugira isso, que não haverá arrebatamento. Haverá muitas pessoas vindo a Cristo durante a grande tribulação. Tem os 144 mil testemunhas judaicas, que são jovens judeus puros, que nunca se contaminaram com mulher. Está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 7, no verso 4. São crentes judeus. Se ninguém puder vir a Cristo durante a grande tribulação, então por que as pessoas estão sendo decapitadas por sua fé? No livro do Apocalipse, no capítulo 20, no verso 4. Nenhuma passagem das Escrituras argumenta contra as pessoas terem uma chance de serem salvas pós o arrebatamento, mas muitas passagens indicam o contrário. Agora, é importante, deixa eu colocar aqui outra ideia. Outra ideia é que aqueles que ouvem e rejeitam o evangelho antes do arrebatamento não podem ser salvos pós o arrebatamento. Os salvos durante a tribulação, então, são aqueles que nunca tinham ouvido o evangelho antes do arrebatamento. E o texto de prova para este ponto de vista é 2 Tessalonicenses capítulo 9, verso 11, que diz que o anticristo fará milagres para enganar os que perecem. E o próprio Deus vai enviar-lhes a operação do erro para confirmá-los em sua incredulidade. A razão dada é que receberem o amor da verdade para serem salvos. Eles não receberam, eles não creram. Lá no verso 10. E com certeza aqueles que têm duros corações para o evangelho antes do arrebatamento, provavelmente permanecerão assim. E o anticristo enganará muitos, Mateus 24, 5. Entretanto, aqueles que não receberam o amor da verdade não se refere necessariamente a pessoas que ouviram o evangelho antes do arrebatamento. Pode ser qualquer um que rejeite totalmente a salvação de Deus a qualquer momento. Assim, não há nenhuma evidência, meus amados, clara, transparente das Escrituras para apoiar este ponto de vista. E tem um outro ponto de vista, que Apocalipse 6, 9 ao verso 11, fala daqueles martirizados durante a grande tribulação, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Esses mártires corretamente interpretarão o que vem durante a grande tribulação, e crerão eles mesmo no evangelho, e chamarão outras pessoas ao arrependimento e a crer também. E o anticristo e os seus seguidores não vai tolerar o seu evangelismo, irá matá-los. Todos esses mártires são pessoas que estavam vivas durante o arrebatamento, mas que não se converteram até depois. Portanto, deve haver uma oportunidade para vir a Cristo em fé após o arrebatamento. Mas vamos lá. Eu quero entender com você o mundo pós-arrebatamento, que é isso que você, cristão, precisa aprender. O mundo pós o arrebatamento, ele vai mudar politicamente. Por quê? Porque o anticristo, ele virá como se fosse o Messias para os judeus. O anticristo, já diz tudo, anticristo, ele é contrário a Cristo, tanto que o número dele é 666, 666.
fracasso versus fracasso versus fracasso. Deus, o número de Deus é o 7, o número da perfeição, 7 taças, 7 selos, 7 trombetas, 7 espíritos de Deus. Então, quando a igreja for arrebatada, o mundo vai saber que aconteceu, que um povo desapareceu. Será um caos aquele dia? Sim, será. Porque imagine, um piloto cristão dirigindo um avião, levando 200, 300 pessoas, um voo intercontinental. Esse piloto desaparece, esse avião vai cair. O maquinista de um trem, de um metrô, de um trem-bala, levando ali várias pessoas, ele também for arrebatado. Os motoristas de carros, de motos, de caminhões, que forem arrebatados. Então, catástrofes no mundo inteiro vão se espalhar, e logo descobrirão que um povo desapareceu, o povo que foi lavado na cruz do Calvário. Mas algo importante nós temos a falar aqui, muito importante. O que é importante aqui? Você precisa entender que após o arrebatamento, o surgimento das duas bestas do Apocalipse 13, o falso profeta e o anticristo, o mundo todo não vai tolerar a pregação do evangelho. Será proibida a pregação do evangelho, os cultos, as igrejas. O mundo todo vai se voltar para adorar e reverenciar a primeira besta, que é o anticristo. E quem propaga isso é o falso profeta. E quem não receber o 666 na testa ou na mão, não compra, não tem emprego e não negocia. E quem negar o nome de Jesus, então recebe. Mas para ser um salvo nesse período, vai ter que negar Satanás e aceitar Jesus. E ao dizer não ao anticristo e sim a Jesus, obviamente que terá consequências gravíssimas: torturas, morte, prisões, decapitação, esquartejamento. Será dias terríveis que o mundo vai viver. Isso que você precisa entender. Os 7 selos, as 7 taças da ira de Deus, as 7 trombetas do Apocalipse, que trazem juízos divinos sobre a face da terra. Terremotos, a tampa do poço do abismo ser aberta e demônios serem soltos e a morte ser presa por 5 meses. Então, queridos, o mundo vai ser um caos. Por isso que a Bíblia diz que nunca houve algo igual, e que também depois daqueles dias não haverá algo semelhante. Por isso o mundo pós-arrebatamento é um caos total. Não tem paz, não tem segurança, porque haverá um período de falsa paz que logo vai se romper. E os judeus vão crer, vão logo perceber que o anticristo é um impostor, que ele não é um defensor, ele não é o Messias que eles esperam. Então serão anos de angústia, de amargura, de trevas, como nunca houve na história humana desde que o homem foi criado lá no Éden. E olha que o mundo já passou por 2 grandes guerras mundiais. Teve já alguns grandes impérios. O mundo já passou por situações terríveis, como a peste negra, como as guerras mundiais, guerras do Vietnã, guerra do Iraque, ataques terroristas, a fome, a peste. O mundo já passou por situações terríveis, mas não se compara com aquilo que vai vir durante a grande tribulação. Os céus serão abalados, estrelas cairão do firmamento, chuva de saraivas de pedras sobre a terra. O sol será ferido e irá abrasar os homens. Haverá uma eclipse total do sol. Então serão dias que nunca a humanidade imaginou ver. Diz que os homens vão correr para as cavernas e se esconder daquele que está sentado em seu trono. Observe, irmãos, serão dias tenebrosos. Então é tempo de aceitar Jesus, é tempo de reconciliar com Jesus, é tempo de voltar para os pés da cruz, é tempo de voltar e dar glória ao nome do Cordeiro.
Você que está afastado, você que tem ouvido falar da palavra, mas não aceita a palavra de Deus, volte ainda hoje a buscar e dar glória ao Senhor. Vai ser o maior caos da história. Diz que nunca houve dias iguais àqueles, e que depois não haverá dias semelhantes. Querido irmão e querida irmã, será um dia mais sombrio da história humana. Então, meu amado, então, minha amada, é hoje, o momento é agora, o momento é hoje de aceitar Jesus, dar glória ao nome dele. Esta é a mensagem de hoje. O mundo pós o arrebatamento: anticristo, falso profeta, meia. Olha aí as moedas digitais surgindo, olha a globalização, olha a perversão da moralidade, olha, sabe, o homem rejeitando os valores judaicos cristãos. O mundo caminha para um caos. Você que está dormindo, você que está cochilando, você que está aí cocheando em dois pensamentos, acorda, desperta, porque após o arrebatamento, a porta da graça se fechou. E quando a porta da graça se fechar, será caótico para os que ficarem. Será desesperador para aquele que ficar. Será algo assim tenebroso para quem não subir. Então, meu amado e minha amada irmã, olhemos para o alvo, olhemos para Cristo. Voltemos a ser um crente fiel. Você que está desanimado, você que está pensando em parar, você que está olhando para trás, você que está sendo mais amante dos prazeres do que amante de Deus, você que é amante da mentira, do adultério, da prostituição, da idolatria, se conserte com Deus, porque o céu é o teu lugar, é o nosso lugar, e não passarmos por um período tão sombrio. Que o Senhor possa abrir os seus olhos, abrir os seus ouvidos e lhe dar direção, comunhão, para no dia do ressoar da trombeta subirmos para irmos morar nos céus. Que Deus te abençoe e te guarde. Graça e paz.